E eu, neste momento, venho ter exatamente com a Alexandra Vasconcelos, que é terapeuta natural e integrativa também. Tem uma série de coisas. Farmacêutica. Oh, Alexandra, muito obrigado. E antes de mais, obrigado por este convite, por ter aceitado estar aqui à conversa connosco. Eu é que agradeço. E falar. Eu acho que já tinha estado aqui. Já, algumas vezes. Já tinha estado quando aqui. era ao fim do dia. Exatamente, quando dávamos só para o estrangeiro. Era, muito giro. Estávamos para aí uma hora de conversa. Era uma hora de conversa. Tínhamos uma música. Exatamente. E algumas vezes. Aqui o método agora mantém-se um bocadinho mais, digamos assim, neste formato não tinha. Mais fechado. Alexandre, obrigado por ter vindo aqui e parabéns por este livro, porque digo eu, normalmente temos a ideia de que o jejum, intermitente de estar em jejum, é uma coisa só para, quer ver se fico bem e se emagreço. Mas não, isto resolve muitos problemas de saúde. Resolve muitos, isso é incrível, porque quando nós falamos no jejum, as pessoas, é mais uma moda, é mais uma dieta. E foi isso talvez que me levou a estudar sobre o jejum. Porque comecei realmente a fazer a alguns doentes, algumas pessoas vinham ter comigo e que me diziam, eu estou a fazer jejum, sinto-me melhor. E eu há um ano e tal comecei, vou ter que estudar, porque comecei a perceber que no mundo inteiro se falava de jejum de uma forma de moda, não é? Disse, Exato, parece que é moda, não é? Parece que é moda, e disse, não posso, nem posso ter os meus doentes a fazer jejum, a dizerem que estão a fazer jejum sem eu ter a consciência do que é que vai acontecer ao nosso corpo e o que é que acontece. E então o que eu fiz foi um trabalho de estudo, compilação de informação científica. E fiquei muito espantada porque realmente há muita informação. E reduz, aliás, reduz inflamações e previne o aparecimento de doenças. E isso é o que foi o mais extraordinário, é que nós percebemos que aquilo que começou a ser, as pessoas começaram a praticar para perder peso, é muito mais do que isso. O peso pode ser uma consequência e realmente algumas pessoas perdem peso se tiverem cuidado com aquilo que comem dentro da janela horária em que se alimentam, obviamente. E por isso é que eu agora lhe pergunto à doutora Alexandra Vasconcelos, digamos assim, como é que se faz um jejum destes? Isto não pode ser feito de qualquer maneira, pois não? Temos que nos preparar, não, o digamos jejum assim. não é nada complicado. A maior parte das pessoas até fazem jejum. Exatamente, é uma atitude, não é uma atitude muito ativa, é só não comer. É só ficar a boca e não comer. Não, mas há alguma preparação. A maior parte das pessoas até fazem jejum sem saber, não é? Há tantas pessoas que jantam às 8 da noite e depois tomam um pequeno almoço às 8 da manhã, já estão 12 horas sem comer. E o que é mais engraçado, e agora que realmente muitas pessoas, nós temos imensa gente nas redes sociais, imensa gente a fazer perguntas, e há muitas pessoas que dizem, e se calhar por isso eu comi obrigada. Há muitas pessoas que comem, às vezes ao pequeno almoço, saem de casa às 7 da manhã, às 7 e meia, às 8 e comem um pouco por obrigação, porque acham que têm que comer qualquer coisa. Têm que comer qualquer coisa, porque a vida inteira, a vida inteira nos disseram que nós tínhamos que comer de 3 em 3 horas e, portanto, a partir do momento que agora aparece um livro e teorias que não é preciso comer de 3 em 3 horas, isto é um bocadinho de encontro aos nossos rituais, é aquilo que sempre que ouvimos dizer. E como aos fins de semana tomamos um pequeno almoço para volta das 10 e depois há aquele mito também, ou aquele ritmo de, é quase uma hora, tenho que ir almoçar. Mas não, a pessoa comeu há 2 horas, e se calhar está cheio do pequeno almoço, não é? Não faz sentido. Portanto, não é muito por aí. Agora, mas o que era isso, só para responder à sua pergunta, porque entretanto começámos aqui, o fruto do meu estudo, o que nós percebemos é que além do peso, o jejum é incrível na saúde das pessoas. Porque o que faz... Eu não tinha essa ideia, confesso, não tinha. Mas eu também não tinha, há 2 anos atrás eu também não tinha esta ideia. Faço jejum para emagrecer, para ficar bem. Não, mas ajuda a combater doenças. Já há mais algum tempo, porque no meu último livro, que foi lançado no ano passado, que é o Jovem e Saudável em 21 Dias, eu já tenho um capítulo sobre jejum. Portanto, já tinha estudado alguma coisa sobre jejum. Mas, na realidade, agora percebemos que é uma prática milenar, faz imenso sentido. Quando nós começamos a pensar jejum, como é que o homem antigamente comia? Quando matava uma presa, tinham uma refeição farta, mas depois estavam horas sem comer. E ninguém andava a comer 2 dias sem comer. 1 ou 2 dias. Exato, o nosso DNA, nós estamos preparados para isso. Esta história de andar a comer sempre e muito... Com horários e 3 em 3 horas é uma coisa muito recente, é uma coisa depois da Revolução, da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Industrial, desta parte toda da industrialização disto tudo. Mas a verdade é que nós depois também não comermos, também já nos sentimos mal, não é? Ainda aqui com umas tonturas, claro, estás com uma fraqueza, não comeste nada hoje. Porque o que nós fizemos, ensinámos o nosso corpo, em vez de ser uma máquina de consumir o que está acumulado, que é a gordura, que é a energia que nós temos acumulada. Uma máquina de hábitos. É uma máquina de consumir açúcar.
Eu consumo, se eu estou sempre a comer, eu vou usar como energia a energia da comida recém-chegada ao meu corpo. Eu não tenho necessidade de ir às reservas, não é? E, portanto, é este metabolismo que é alterado, esta reprogramação metabólica que é alterada quando nós estamos algumas horas sem comer. O nosso corpo acaba por ir buscar energia ao que está acumulado, exatamente, à gordura. E, portanto, eu acho que faz imenso sentido a gordura que está acumulada no fígado, a gordura que está acumulada nas células adipócitas. Pode prevenir diabetes também. A diabetes também é uma doença que... A diabetes, e quando nós falamos em diabetes tipo 2, não há dúvida nenhuma que a diabetes é uma doença nutricional. As pessoas diabéticas, se alterarem os hábitos alimentares, conseguem inverter a diabetes. Isto não sou eu que digo, então há imensos estudos. É um pouco polémico, eu sei, porque os doentes diabéticos acham que são diabéticos para o resto da vida, mas não são. Com a alteração da alimentação, o esquema do jejum intermitente ajuda muito, porque ajuda a inverter um mecanismo que está na base da diabetes, que é o síndrome de resistência periférica à insulina. O que é que isto significa? Significa que os diabéticos tipo 2 não têm os receptores da insulina. A insulina é aquela hormona produzida pelo nosso pâncreas, pega no açúcar e põe dentro da célula, absorve. A insulina não está a funcionar como deve ser. Então o pâncreas está sempre a produzir insulina. Porquê? Porque é uma chave que entra numa fechadura e não dá o sinal. Okay. O que é que o jejum faz? O jejum restabelece esta inteligência, digamos assim, dos receptores da insulina e faz com que pequenas quantidades de insulina sejam ativas e sejam eficazes e ponham o açúcar na célula. E agora lá para casa, para as pessoas perceberem como é que se pode fazer este jejum digamos, de uma forma controlada. O jejum pode-se começar por períodos de 12 horas, ir a períodos de 14 e o período de 16, 8... Já é maravilhosa. Acabar de jantar aí tipo às 8 da manhã e só empurrar um pouco o pequeno almoço. E no dia a seguir tomar o pequeno almoço lá para as 9h30, quem puder e lá quem tiver para as 9h30, tempo. 10 horas já estamos a fazer 14 horas de jejum e já tem uns benefícios incríveis. Já ajuda. Já ajuda. Às 12 horas baixa o açúcar, às 14 horas já baixa a insulina. E se nós baixarmos os valores da insulina, temos uma repercussão enorme já na nossa saúde, porque uma série de doenças crónicas, estas doenças que nós vemos hoje em dia, todas têm uma base comum, que é a inflamação. Exato. E a resistência à insulina provoca inflamação. Portanto, se as pessoas fizerem 14 horas de jejum, já estão a reduzir níveis inflamatórios. E o que é que podemos comer logo a seguir ao jejum? Porque depois podemos fazer algum disparate enorme. Pois, já não como há 14 horas. Eu acho que temos que nos controlar. Eu acho que as pessoas têm que ser acompanhadas, sobretudo, sobre aquilo que podem comer. Exatamente. E sobre a janela do horário em que se alimentam. Existem muitas nutricionistas especializadas no assunto. Existem muitas pessoas já formadas nesta área e que podem e devem ajudar. O meu conselho é que na primeira refeição não se coma açúcar. Isso é que não se coma açúcar em refeição nenhuma, não é? Como é óbvio. Exatamente, que vai logo absorver. Exatamente, mas pelo menos que haja uma contenção nos hidratos de carbono, especialmente os refinados, e que a primeira refeição... No livro está estas instruções pois, exatamente, todas. temos aqui o esquema todo neste Que a livro. Primeira refeição seja constituída mais por gordura saudável, por legumes, por alguma proteína e, portanto, que haja alguma restrição em termos de hidratos de carbono. Pode-se beber durante o jejum? Sempre. Tem uma lista de tudo aquilo que se pode fazer em jejum, todas as bebidas que são possíveis. Chás? Os chás, as águas, os cafés, água com limão, que é muito saciante. Não bebam enlaranjado. Sumos carregados às vezes de açúcar é que não convém. Ou pura de santo na água com limão, não convém. Pronto, mas pode-se beber neste jejum. Falávamos do jejum, que é a pessoa vai dormir durante a noite, está um pouco mais confortável durante o dia. Se calhar deve ser um bocado mais difícil. Fazer o jejum durante o dia. Fazer o jejum. Há pessoas que gostam. Eu acho que o jejum, o ideal é adotar um esquema que mais se ajuste à vida da pessoa. Se é uma pessoa que durante o dia tem muito que fazer e até gosta de não comer, não se importa e depois faz um bom jantar porque se deita tarde. Agora, o que interessa, o que é mais fácil, é aproveitar as horas em que estamos a dormir e essas horas já contribuem as horas de sono já contribuem com 7 ou 8 horas para o nosso jejum, não é? Já avançámos. Portanto, mas é este o poder do jejum intermitente. É um poder na reversão. E eu posso dizer mesmo, e posso-me atrever a dizer isto, nós na consulta, nós temos uma equipa de medicina integrativa constituída por várias pessoas e que olhamos a pessoa num todo e tentamos organizar
e reverter e minimizar o impacto de uma série de doenças crónicas, e não há dúvida nenhuma que se consegue que as pessoas vivem de uma forma muito mais saudável, com muito menos, não só o jejum, mas todo um conjunto de situações que reduz passa a inflamação, também, previne doenças, aumenta a vitalidade e a longevidade também, ajuda na perda de peso, claro, como é óbvio, porque a pessoa não está sempre a ingerir alimentos. E a questão do jejum, eu não disse, mas eu acho que é muito importante dizer, foi fruto, começou-se a estudar muito nos últimos anos, porque houve um prémio Nobel. E o prémio Nobel do japonês, do Osumi, o que diz é que o nosso corpo, quando está algumas horas sem comer, há um processo que se inicia, um processo de autofagia. E o que é a autofagia? A autofagia, as células do nosso corpo começam a autofagocitar, ou seja, a destruir células danificadas. Portanto, se pensarmos o impacto que isto tem na saúde das pessoas, não é? Ou seja, as células que boas estão estragadas, vão começar a danificar é uma forma do nosso corpo eliminar o lixo. Olha. Entre aspas, o lixo que temos dentro de nós. E, portanto, isto em termos de saúde, em termos de longevidade, em termos de prevenção de doenças, prevenção de cancro, de doenças autoimunes, uma série de doenças, isto tem um impacto. E muitas vezes não temos esse conhecimento, não é? Não temos ele está a fazer um jejum só para fazer ali uma dieta. Nem pensar, não pode ser. Não pode ser, é muito mais do que isso. Tem uma missão muito mais nobre. Nós estamos 14 horas sem comer, 16 horas sem comer. Há uma reprogramação metabólica. A hormona de crescimento é produzida. Isto é feito, digamos assim, durante uns dias, ou há aqui um tempo limite para se fazer este jejum? Fazer jejum não há tempo limite. Os nossos antepassados não havia, olha, agora vou comer e agora não vou comer. Portanto, não há tempo limite. As pessoas podem estar sem comer, podem fazer isto de modo de vida. Isto não é uma dieta, isto é uma forma de viver. É a minha forma de viver e a forma de viver de muitas pessoas. Nós alimentamos-nos naquela janela horária muito definida. Mas não conseguimos, com o nosso país não conseguimos, com esta gastronomia maravilhosa, irresistível. Não, mas pode comer durante o período que se come. Um bom prato regional. Pode comer um bom prato regional durante o período que se come, obviamente ter cuidado com todas as outras coisas, e não pode fazer o prato regional, eu digo sempre isso. Eu acho que temos que o comer, mas não pode ser, a nossa rotina, ou seja, o meu esquema, o meu programa alimentar, não pode ser todos os dias eu comer pratos regionais altamente calóricos, não pode ser. Agora, podemos introduzi-lo no nosso... E devemos, obviamente, mas tendo sempre a consciência que isso é uma exceção, claro, não é? Que não faz parte dos meus hábitos normais. Ter aqui uma certa educação, uma disciplina, e depois, obviamente, para não se comer regionais de manhã ou regionais à hora do almoço e depois pratos regionais ao jantar. Agora, não há dúvida nenhuma que isso é unânime, existe imensa informação sobre isso, que a restrição calórica associada ao jejum é uma ferramenta poderosa em todo o tipo de doenças. E, portanto, temos todos que estar despertos para isso. Um apelo, vamos tentar fazer todos um jejum intermitente para conseguir... O livro explica bem. Não, explica mesmo muito bem. Tem receitas também, já agora tem uma parte de receitas, tivemos a colaboração da Cláudia Crespo, das nossas nutricionistas também funcionais, da Margarida Inácio, da Ana Cláudia Ferreirinha, contribuíram com receitas. Eu própria também pus as receitas que faço lá em casa. Tudo receitas sem açúcar, cetogénicas, com alto teor em gordura, e aquilo que cumprem mais ou menos, cumprem bem as novas diretrizes em termos de alimentar. Posso lhe perguntar quanto tempo é que faz o seu jejum, Alexandra? Quanto tempo eu faço? Sim. Eu normalmente janto por volta das 8 e depois almoço entre 1h30, 2h. Portanto, janta e almoço? Eu janto e só almoço. Eu faço almoço, depois faço um pequeno lanche muito pequeno e janto muito leve, às 8. Portanto, já não lhe dá fome à meia da manhã? Nada, mas sabe o que é mais extraordinário? É que nós ficamos sem fome. O jejum faz uma outra coisa. O jejum faz imensa coisa, podíamos estar aqui horas. Metabolicamente, eu acho que depois a conversa ficaria um pouco densa, porque é muito técnico. É muito técnico, eu não queria ir por aí. Quem tiver interesse tem no livro a parte técnica toda. Agora, este eu vou referir porque é muito interessante, porque o jejum regula também os receptores dos mediadores que nós temos, que é a grelina e a leptina, que se calhar já a maior parte muitas pessoas já ouviram falar, que são mediadores que regulam a nossa fome e a nossa saciedade. Portanto, se eu estou algumas horas sem comer, eu fico com a minha saciedade regulada e com a minha fome regulada. Exato. Porque os receptores fica regulado, então eu não tenho muito menos fome. E isto não é só teórico, isto é aquilo que as pessoas referem. É super vão comendo menos, e as pessoas dizem vão ficando com menos fome. Não tenho fome.
E dizem muita gente, doutora, que estranho, ao fim do dia tinha sempre vontade de comer doces, eu agora não tenho vontade de comer doces. Desapareceu a minha vontade de comer doces. Porque isto é um problema, as pessoas têm muita vontade de comer doces e as pessoas têm muita fome emocional. Bem. Não é fome, pronto, mas é fome ou é vontade de comer? Pois é vício já. É vício, é vício. Buscar qualquer coisa. Buscar qualquer coisa, é um intervalo, tem que se comer qualquer coisa, então não comeste nada, está muito enraizado e, portanto, agora... Faz parte da nossa cultura também, não é? Exato. Faz parte da nossa cultura. Faz parte. Mas o importante é... Mas também faz parte da nossa cultura atual, porque da nossa cultura enquanto homem, enquanto seres humanos, o que fazia parte era nós realmente estarmos muitas horas sem comer e o jejum em todas as religiões está presente. Está presente, exatamente. E é uma prática milenária e, no fundo, eu acho que é um modo de vida e que vai contribuir muito para a saúde. Se existia porque faz sentido, não é? Se existia já há uns milhares de anos atrás, exatamente. Doutora Alexandra Vasconcelos, está aqui tudo neste livro, o poder do jejum intermitente, que não é só para emagrecer, mas de facto reduz a inflamação e previne doenças. Muito obrigado por este conselho. Eu é que agradeço.